Infelizmente, eu tenho tido alguns, sabe, contratempos. Olha, tentei fazer uma preparação para o nosso tema de hoje. Maravilhosa. Obrigada. Mas você sabe que, para quem não tem cabelo cacheado, cabelo afro, antes de eu apresentar minha convidada, eu quero falar um pouquinho, que eu acho que é importante a gente saber. Esses cabelos que vocês estão vendo aqui, que são cabelos que precisam de muito cuidado, muita hidratação, muito, porque às vezes as pessoas veem, ai, mas são cachinhos tão fininhos, tão bonitinhos, tão definidinhos. Isso é natural, gente. Eu não passo absolutamente nada. Inclusive, eu durante algum tempo da minha vida, eu fiz química nele por conta do padrão da sociedade que imprime na gente, e a gente quer ver os cachos. E aí eu descobri uma técnica chamada low pool e no pool. Se vocês quiserem, pesquisem, que é uma técnica maravilhosa, que inclusive ela é contra qualquer produto químico, petrolato, derivado de petróleo, silicone, qualquer coisa que impermeabiliza o fio capilar. E aí você faz tratamentos caseiros. Você passa óleo de coco, fazendo umectação, às vezes noturna, diurna. Você faz um cronograma capilar, onde você hidrata. Às vezes você finaliza o cabelo apenas com água e vinagre de maçã. Tem gente que põe maionese, tem gente que põe maisena. Então, assim, tem tratamento para todos os bolsos. O importante é vocês pesquisarem e se informarem. Porque o cabelo da gente é possível ficar bonito, hidratado, macio, cacheado e saudável. Bom, parei, né? Porque hoje o lugar de fala é da minha convidada. Então, como já chegou aí uma galerinha, oi, gente, sejam bem-vindos ao canal da Adoção. Ai, só gente querida, a Lia, minha professora, Monique, Lúcia. É Vem isso aqui aí. falar oi, Laura. Gente, ela tá aí. 2 cachorros, eu tenho crianças, fala oi aqui. Oi! Que linda que você é! Tudo bem? Eu já andei sopa. Sopa. Ui, que delícia! Nessa noite fria, né? Tão bom tomar sopinha. Mas como se chama seu nome? Como chama seu nome? Meu nome é Luciana. E o seu? Laura. Ai, que linda! Eu fiquei sabendo que você tem um irmão gêmeo. Como chama o seu irmão? Lucas. Ai, que fofo! A tia Lúcia tá te vendo. Fala oi, tia Lúcia. Oi, tia Lúcia. Agora vai lá com o papai. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau! Mamãe, onde tá o salgadinho? Pede pro papai, tá dentro do armário. Fala pra ele. Bom, gente, Bom, a partir dessa apresentação, dispensa apresentações, mas eu vou falar. Minha convidada de olha, hoje... vou falar uma coisa, Lu, a coisa tá séria, porque minha professora Lia Mar tá aqui. Oh, gratidão! Volte Olha, sempre! Ela é um ótimo apoio pra gente. Que bom! Muito bom tê-la conosco essa noite. Bom, eu queria muito apresentar minha convidada, que é a Marília Alves. Ela é psicóloga, mãe, companheira do Emerson. E tem aí muita coisa para contribuir, tem uma história linda para nos contar. Então agora a palavra é sua. Conte-nos um pouco de você. Bom, sou psicóloga desde 2004. Fiz mestrado e doutorado em Psicologia da Educação na PUC. E sempre tive, né? Vai fazer 20 anos que eu tô junto com o Emerson, agora em maio. E ele que trouxe muito essa ideia da adoção, né? Ele sempre falou, sempre trouxe essa questão, né? E eu fui internalizando com 18 anos, né? Ele era meu professor de química, tá? E com 18 anos, eu não estava pensando em ter filho, eu estava num projeto muito, muito distante, né? Eu queria estudar e tudo mais. E aí a gente foi sempre conversando, eu sempre fui acompanhando algumas discussões. Quando eu entrei no doutorado, em 2009, eu falei, bom, acho que está começando, né, a chegar a hora. E aí em 2010 a gente teve uma conversa e decidimos entrar com a papelada da adoção, né? Fizemos o curso em 2011 e fomos habilitados em 2011. E a espera, né, Lu? Você sabe que essa espera é difícil. Então, eu tô no comecinho dela. Então, eu tenho vocês pra gente conversar, pra gente trocar ideia, pra me distraírem um pouquinho.
Então, e aí a gente esperou até 2015, né? E foi muito bonita a chegada deles na minha vida, né? E muito assustadora também, né? E eu sei, até conversei com você em off, que é muito importante a gente falar sobre puerpério na adoção, mas é um outro Sim. tema, enfim, Sim. que eu também estudo isso, né? Mas foi muito assim, foi difícil, mas foi muito bonito, porque todo mundo sempre perguntava, os amigos, e aí, essa criança não vai chegar nunca? E eu falava, ai, gente, tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. Não é assim, né? E em algum lugar do meu perfil, eu devo ter colocado gêmeos, e eu não lembro. Porque eu nunca tive esse olhar na rua do número de gêmeos que existem, né? E eu pensei, quem cuida de um, cuida de dois, né? E daí a gente, quando foi no dia do meu aniversário, em 2015, de 35 anos, eu recebi a ligação um dia antes, né? Nossa, que emoção. Nossa, muita emoção. A Jade, querida, tá aqui também, uma fofa. E foi muita emoção, e eu sempre quis ter uma festa surpresa. Meu marido tinha armado uma festa surpresa. E aí todo mundo já preocupado. E aí, vai ter festa ou não vai? Porque vocês vão conhecer as crianças. Não, vai ter festa. E foi muito legal, porque no dia que eu conheci as crianças, foi no dia do meu aniversário, eu não dormi, do dia 23 para o dia 24. Foi muito difícil. A gente foi conhecê-los num primeiro momento. Na verdade, eu recebi a ligação no dia 23. No dia 24 de manhã, a gente foi no fórum conhecer a história e ver as fotinhos. Qual que é a sua comarca? Na Lapa. Olha, o Emerson tá aí, meu companheiro também. Seja bem-vindo! E aí a gente foi conhecer as crianças de manhã, conhecer a história de manhã, e à tarde a gente foi conhecer as crianças. E foi bem difícil, porque eles choraram muito, 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 assim. Eles choraram praticamente o tempo todo que nós estivemos com eles, né? Mas a gente teve a certeza de que eram eles, né? E começamos a aproximação no abrigo, a arrumar as coisas aqui em casa, aquela loucura. Eu estava no auge de um trabalho, assim, que dependia demais de mim. E aí foi. E dia 9 de outubro eles vieram para casa até hoje. Ai, que Então graça. foi assim esse processo, né? E foram 2 crianças e foi muito incrível, porque eu no começo da nossa habilitação, eles chegaram com 1 ano e meio, Irani. Acabaram de perguntando. No começo da nossa habilitação, olha que ideia besta minha, né? Eu achava que, assim, como eu ia cuidar mais da criança, eu queria um menino. Eu sempre me vi mãe de menino. Então, nós colocamos um menino até 1 ano. E aí, no grupo de apoio, eu comecei a mudar um pouco minhas perspectivas, e a gente mudou o cadastro para até 3 anos, independente de ser menino ou menina. Mas Sim. Com certeza a gente assinalou que a gente aceitava gêmeos. Com certeza. E vieram os gêmeos. Até porque o universo mandou, né? Porque o Emerson, ele queria uma menina, né? Ai, que legal! E aí foi muito bonito, assim, a gente conhecer, foi né, o processo de aproximação. Eu fiquei muito tempo no abrigo, então eu chegava de manhã e saía quando elas me mandavam embora, porque elas tinham que me mandar embora, né? Então, assim, eu já comecei a assumir algumas tarefas lá no abrigo. Então, assim, eu fazia questão de trocar as fraldas, eu fazia questão de dar comida. Quanto tempo, mais ou menos, foi esse período de adaptação, aproximação? 15 dias. E daí eu fiz um chá de bebê virtual. Eu não fiz festa, porque eu imaginei que, assim, eles não estão muito acostumados com muitas pessoas, né? Mas eu precisava das coisas, sabe, Lu? Eu precisava Sim, você não fez, tipo, um preparo, você não sabia o que poderia, né? Então, você não comprou nada antes, você fez, Não. tipo, um enxovalzinho? Não. Não fiz nada, porque, assim, até 3 anos a gente não sabe, né, qual é a idade. E também nos grupos de apoio a gente discute muito isso, né? Que é importante a gente ter uma preparação, mas num outro nível, né? De ler, de estudar, no sentido da gente minimizar as devoluções, né? Sim. Então, não comprar as coisas e tudo mais. Às vezes, assim, um sapatinho, alguma coisa para simbolizar, mas sem grandes compras. E aí eu montei um chá de bebê virtual, deixei 3 endereços, coloquei o número das roupas, dos sapatos,
convidados. Sensacional a sua ideia. Ganhei tinha tudo, pensado. ganhamos tudo. Sim, porque assim, eu não vou colocar as crianças numa situação que para elas não é confortável, né? Claro. Até porque elas enfim. também estão se adaptando com vocês, né, ainda, né? Aí, de repente, chega um mundaréu de gente que está super bem intencionada, mas ao mesmo tempo pode assustar, pode criar um... Ah, que é isso? Como assim? Né? Muita informação, né? Exatamente. E assim, a gente quer, eles, né, tá vindo para uma casa, né? Então, assim, eu lembro deles não terem muita noção do que era uma televisão. Bem-vinda, Ellen. Eu lembro do que deles não terem noção do que era uma televisão, entende? Deles quererem entrar dentro da televisão, de brincar com pedaços de brinquedo, não com um brinquedo. Então, assim, tem várias questões. E foi muito legal, sempre agradeço as pessoas, porque foi muito importante tudo que a gente ganhou, assim, sabe? Em relação a uma demanda financeira, né? E assim foi assim que eles chegaram na nossa vida. Eles vão fazer 5 anos agora, em março, né? E vai fazer 3 anos e meio que nós estamos com eles, Sim. né? Sim. E aí, sobre esse tema, né, que chama muito a minha atenção, que eu tenho estudado profundamente há mais ou menos 1 ano e pouco, tenho bastante leitura, e eu vejo o quanto é importante, né, a gente falar sobre essa questão interracial. Com certeza, eu ia te perguntar isso. Quando você foi lá, né, de repente colocou o perfil de 1 ano, ou de 1 a 3 anos, ou de 0 a 3 anos, você se preocupou ou teve esse olhar? Eu gostaria de definir, é uma criança branca, parda, negra ou não? Como foi isso? Se chegaram a conversar você e seu companheiro? E quando vocês se depararam com a história e com o perfil da criança, como foi isso para vocês? Então, pra gente sempre foi indiferente, né? Nunca foi uma questão que a gente pudesse excluir, né? Então, nunca foi um ponto pra gente, né? Ok, tanto faz, não muda, né? Para vocês, realmente, a diferença, ela não existe. Às vezes está no olho do outro, mas para vocês... Hoje eu entendo que a diferença existe sim. É assim, se a gente for pensar no nosso país, enfim, ela existe. Mas pra gente, naquele momento de escolha, não. Né? Não era indiferente pra gente saber como, tipo, se fosse negra, branca, asiática, enfim, a nossa intenção era de formar uma família, né? E, assim, foi nesse sentido. Todo mundo me pergunta, como que foi? Quantas tentativas você teve antes de partir para adoção? Sempre foi uma opção, né? A gente nunca pensou assim, vamos tentar ter um filho biológico e depois partir para adoção. Sempre foi uma opção, né? E colocamos em prática. Então, pra gente sempre foi indiferente, né? Então... mágico. E é importante vocês também se ouvir, né? Você se respeitar, você entender que é um desejo seu, independente do julgamento do outro, né? Porque às vezes vem mesmo, somente da família, né? Casou, já fala, dá 2, 3 anos, e aí, quando é que vem os filhos? E quando pensa, quando vem os filhos, pensa, quando é que vai engravidar? Quando é que eu vou ver essa barriga crescer, né? Sim. É o padrão da sociedade. Alguém perguntou aí, agora eu não consigo voltar, quando eu pretendo contar para eles. Isso, eles já sabem, tá? Eles sabem desde sempre. Então, gente, para quem não conhece, a Marília, ela é psicóloga, então ela tem toda uma metodologia, um jeito especial de lidar. Não, mas eu acho importante, porque quando às vezes a gente fala, eles já sabem, talvez cria um ponto de interrogação, mas como que você contou? De que forma? De uma forma lúdica pela idade, né? E aí você com certeza deve ter pesquisado muito para conseguir traduzir para eles de uma forma clara, mas que eles entendessem. Mas, assim, grupo de apoio, tem bastante grupo na internet hoje. Eu faço parte de um grupo da Rose, que é uma querida. A gente tem um grupo bem ativo de adoção tardia, mas eles são super queridos. Então, sempre a gente troca, né? Até hoje eu faço parte desse grupo. Então, a gente está sempre trocando. Mas a questão é que aqui em casa se fala sobre isso abertamente, né? As pessoas falam... a tia Eliane, que me ajudou a cuidar deles um tempo. A Priscila tem uma história aí bem interessante. Um dia ela vai contar pra gente. O dia que ela resolver, ela vai contar, né, Priscila?
E a gente sempre fala sobre esse assunto, a gente sempre comenta... são assuntos que são conversados abertamente, obviamente que, assim, dentro da possibilidade que eles podem entender, mas também pensando na questão deles de não negar uma história que é deles, né? Não dá para negar, né? A nossa família inteira é branca, né? Temos aí... eu tenho um sobrinho que casou com uma sobrinha, né, da família do meu marido, enfim, mas a família é majoritariamente branca, então não dá para você, né, e também, assim, é muito injusto, né, com a criança você não contar a história dela, né, a história não, mas assim, ir delimitando, né, algumas questões importantes, né, porque na real o mundo é muito cruel, né, Lu? Então... A gente trabalha nesse sentido de conversar, assim, sempre que eles têm dúvidas e tudo mais. Então, foi assim, eles chegaram na nossa vida dessa forma, né? Que a gente pulou um pouquinho, mas foi desse jeito, assim. Pra gente sempre foi indiferente a questão étnico-racial. E quando, antes de pensar em adotá-los, antes de ter contato com esse outro universo que é o preconceito, ou a discriminação, ou, sei lá, qualquer coisa que seja, qualquer nomenclatura que dê. Vocês tinham conhecimento desse preconceito que existe, dessa preferência por crianças brancas, preferindo as pardas e as negras? Vocês já sabiam que isso existia com tanta, sabe, com tanto volume? Olha só, eu não sabia, porque, na verdade, para mim, como era indiferente, eu não me atentei a esse aspecto antes, né? Você nunca tinha vivido, né, tão próximo dessa realidade. Assim, eu não ocupo esse lugar de fala, né? Eu tenho hoje me aprofundado muito nos estudos críticos da branquitude, que tem me trazido algumas respostas e também tem... Talvez aí é o meu lugar de fala, entende? Que eu consigo falar de branco para branco, né? Sobre essa questão do racismo e tudo mais, como que a gente foi construindo dentro da história do Brasil mesmo, né? E tudo isso me levou a hoje fazer faculdade de História. Depois de tudo isso, faculdade que de máximo! História. Sim, porque é importante a gente entender, né? As estruturas em que foram... em que base que a gente tem o nosso Brasil, né? No período da escravidão, e principalmente eu me centro hoje no período pós-abolição, né? Pós-abolicionista. Eu estou me centrando aí entre 1870 e 1945 nas minhas pesquisas, né? Mas estou caminhando ainda. Então eu fiz umas pesquisas e a gente percebe que hoje esse número de pretendentes que é indiferente a questão da cor de pele, da raça, da etnia, ele mudou, né? As pessoas têm aceitado mais, né? Deixa eu ver se eu tô aqui com o meu computador, eu deixei algumas coisas abertas, e aí, perfil aqui, achei. Tem mudado bastante, né? É que como você também adotou eles em 2015, por isso que eu quis entender, porque às vezes naquela época tinha ainda um grande número, né, de crianças que eram abandonadas por serem negras. Hoje em dia, eu sei que isso mudou mesmo. Bom, a gente tem número de adotantes hoje, né? Em 2012, 31,8% eram indiferentes em relação à cor de pele. Em 2017, 46,6% eram indiferentes em relação à cor de pele. Então, a gente já vê uma mudança positiva, né, nesse olhar para essa criança, porque a gente sabe que a maioria das crianças que estão em adoção, né, elas são negras, né? Então, a gente... Dependendo do estado, dependendo da região, não existe criança branca. E aí, em 2012, 35,7% aceitavam crianças negras. Em 2017, olha que bonito isso, 51,9% passaram a aceitar crianças negras, né? Mas o que não se discute, por exemplo, é que 95% aceitam crianças brancas. Não entra na categoria de exclusão, sabe? Então, assim, isso é muito, muito importante da gente pensar,
né? E aí, nesse estudo, que é até um estudo, um artigo do G1 de 2017, tem subdividido por regiões. Ele é um artigo de 16 de novembro de 2017, né? Então, assim, eu acho que essa questão é uma questão importante, para a gente entender também um pouco o nosso olhar, né? Como que a gente olha e como que a gente lida, né? Eu estou falando de uma pessoa branca, né? Como que a gente lida com essa questão do racismo, né? Para algumas pessoas eu me tornei uma pessoa chata, né? Mas que bom, porque talvez são pessoas que não estejam dispostas a ouvir algumas coisas, né? A refletir. Porque você mexe em algumas feridas narcísicas, né? Você mexe com viés inconsciente, né? Que às vezes as pessoas... Eu não acredito que as pessoas sejam racistas querendo ser racistas, entende? Apenas uma pequena porcentagem que se declara racista, 4% da população. E às vezes também nem se declara, né? Simplesmente tem ali dentro uma certa rejeição, mas não assume. E às vezes isso também acaba quando em outras coisas, porque a pessoa não quer ter filho, não quer ter contato, tem medo. E aí vem numa outra escala que pode ser estrutural, pode ser uma coisa, né, da experiência da vida da pessoa. Porque eu bato muito na tecla, gente. Escola particular, você não vê criança negra. Então, esses alunos, eles não convivem, eles não sabem como é ter um amigo negro, como é ter uma namoradinha negra. E aí, quando cresce, ele quer o quê? Aquilo que ele está acostumado. Então, eu bato muito nessa tecla, sabe? A gente precisa ter um olhar da mistura, de ter contato com todo tipo de gente, não começar a segregar, a deixar as crianças só na sua bolha, no seu universo, porque isso não vai fazer bem para elas. Elas vão acabar crescendo sempre na bolha delas, elas não vão ter coragem ou vontade de repente, de conhecer o diferente. Isso é importante, gente, enquanto pais, mães, enfim, tutores, terem esse olhar. Sim, eu só queria responder a pergunta da Priscila. Aqui em São Paulo, quantos por cento aceita? 52%, Pri. E tem a Dani também. A Dani, eu tenho uma gratidão por ela. Eu queria até agradecer aqui que eu tenho essa oportunidade. A Dani foi uma grande colega, assim, sabe? Sempre que eu tinha dúvidas, ela me ajudava. Ela me guiou muito nesse começo. Olha, procura isso, procura aquilo, vai por aqui, vai por ali. E eu fui, né? E ela me convidou uma vez para fazer uma fala sobre branquitude na escola que ela atua, e foi muito importante na minha vida. Ela sabe disso, mas eu acho importante deixar registrado aqui, porque ela sempre foi muito crítica. E eu acho que foi muito bacana para o meu processo. Sempre é, porque ela sempre está ali, e ela está com um livro agora, lindão, gente. E depois a gente... Quero saber mais da Dani. E, enfim, eu acho que são essas questões que a gente tem que refletir, né? Você estava falando, às vezes as pessoas... eu não acredito que as pessoas queiram ser, né, racistas, mas acontece que a gente tem uma história no Brasil e que não é a história que é contada na escola, né? Sim. Por quê? Porque os livros... Quem foram as pessoas que escreveram os livros de história, né? O que a gente coloca, né, enquanto o processo de escravidão, das pessoas que foram escravizadas, aí você traz a questão das escolas particulares. Essa é uma questão extremamente importante para mim, né, que eu tenho, assim, eu tô até um pouco aflita para o ano que vem, porque eu vou procurar uma escola para o primeiro ano deles, e esse é um ponto importante, e é difícil da gente achar, né, porque... eles precisam estar com os seus, eles precisam dessa troca, né? É importante para eles não olhar um mundo branco, porque eles já olham um mundo branco pelo nosso viés familiar, né? Então, assim, todos os lugares que eles estão... Que não é ruim você ter essa referência forte também. Só acho importante mostrar a pluralidade, sabe? Mostrar que todo mundo tá aí. Eles podem, sim, ter as duas referências muito bem na vida deles, mas também não esquecer que eles têm uma raiz, eles têm uma essência, uma ancestralidade que eles precisam conhecer.
Então, mas aí, Lu, entra uma questão muito importante que eu é uma pessoa estudiosa, né, gente? Mas, ó, os outros livros eu peguei todos na biblioteca municipal. Então, assim, eu evito de comprar livro porque senão já era. Sim, com certeza. Tem uma questão importante. Eu acho legal eles terem essas referências, mas eu sempre busco referências da negritude também. Porque a gente já existe essa história do branco, da branquitude, né? Do branco ser achar que é o grupo hegemônico, né? Que é o grupo superior, que é o grupo universal, né? Vamos assim dizer. E aí sempre o Fanon traz muito isso nesse livro, né? Pele Negra, as Máscaras Brancas, o quanto muitas vezes o negro internaliza que tem que se embranquecer, né? Lia, se você tiver aí e quiser puxar minha orelha, pode puxar. O quanto ele precisa, ele busca, né, isso, porque esse é o referencial do mundo. E eu confesso para você que eu só fui me dar conta disso quando eu comecei a estudar o low pool e o no pool, na verdade. Eu entro nesse processo todo, apesar de me achar uma pessoa desconstruidona e descobrir que não sou e que sim, né, nós somos racistas, e sempre tentar me desconstruir, mas é uma questão que já está enraizada na gente. Eu fui descobrir isso quando eu entrei em contato muito com histórias de mulheres que tiveram muitas dores pelos seus cabelos, né? Porque antigamente não tinha produto, né? Sim. O ideal é esse cabelo, né? Esse cabelo liso, esse cabelo, enfim, tem esse ideal, né? E a minha ideia de buscar essas questões todas foi para eu entender melhor, na verdade, como ensiná-los a lidar com as questões do racismo, né? Então, para mim, estando no grupo opressor, né? Como que eu vou ensiná-los a lidar com isso? E fui entrando, fui estudando e tudo mais, e hoje eu me encontro pautada mesmo nos estudos críticos da branquitude, né? Que me traz muito arcabouço para dialogar com os brancos na luta antirracista, né? Que esse é o meu papel, assim, eu acho que é isso que eu tenho tentado fazer muitas vezes, né? Não sei se às vezes eu consigo, às vezes eu me sinto um pouco insegura ainda. Não, eu acho que você, Marília, eu enquanto mulher negra posso te falar. É muito estranho falar isso, mas é uma coisa que acontece. Quando um negro vai falar dos seus direitos, é mimimi. Quando um branco vai falar dos direitos do negro, parece que tem algum fundamento. Então, até nisso a gente tem um pouquinho, às vezes, de descrença, descredibilidade. Isso nos fere também. Então, percebam, quando vocês tiverem alguém próximos a vocês, que queiram falar das suas queixas, das suas dores, escutem. E não fiquem julgando, mas será? Mas eu nunca vi. Mas se a pessoa está pedindo ajuda, se ela está realmente falando que aquilo dói nela, é porque realmente dói, gente. Então, isso é um momento que eu acho que é importante a gente ressaltar, sabe? Porque que nem a Priscila colocou uma das perguntas que ela fez antes de perguntar do índice de percentagem de aceite de crianças em São Paulo. Ela falou assim, e perguntam a você por que você adotou crianças negras? Então, não perguntam porque eu adotei crianças negras, mas acontece uma coisa muito, muito louca, assim, que é quando eu estou sozinha com eles, as pessoas falarem assim, puxou o pai, né? Ou fazem já assim, deduzem, né? Já fazem uma associação. Quer dizer, é o julgamento. Exatamente. Ou fazem uma coisa péssima, que é assim, o pai é assim, entende? Ou quando meu companheiro tá sozinho com as crianças, rolam uns comentários desse tipo, né? E aí, gente, tipo, eu fico olhando, eu fico pensando o que tem a ver, sabe? Tipo assim, o que essa pessoa tem a ver com isso, né? Então, assim, até faz um pouco tempo uma moça falou assim, nossa, que lindos, puxaram só o pai, uma pena que não puxou o seu cabelo. Aí... Gente... E eu fico pensando, assim, eu falo... eu já fui muito mais explosiva, sabe, Lu? Acho que a gente passa por fases, eu já...
Hoje eu respiro porque eu internalizei que se eu quiser realmente trabalhar isso de uma forma a conscientizar pessoas, eu tenho que ser educativa, né? Então eu respiro e falo, não, tal, né? E às vezes eu respondo, às vezes não também, porque não vai mudar nada na minha vida e muito menos na vida da pessoa, sabe? Mas é difícil, porque o que muda na vida das pessoas saberem que eu, por exemplo, ou se talvez eu tivesse um casamento interracial. Mas as pessoas têm essa curiosidade, às vezes até especulativa, né? De quererem já deduzir algo da vida alheia. Isso tem a ver um pouco também com o instinto do brasileiro. Ele tem esse olhar um pouco do tipo, ai, o que será? E já faz o julgamento. Uhum. E aí, quando eu comecei a lidar com essas questões, que eu entrei para cuidar do cabelo da Laura e do Lucas também, eu consegui recuperar o cabelo do Lucas. Eu acho isso muito legal com o low pool, né? Eles rapam o cabelo no abrigo, e eu queria recuperar o cabelo dele, eu consegui. Eu consegui recuperar. Então, não é um tratamento difícil, gente. Ele só exige um certo rigor. Só isso. Sim, mas assim, eu consegui recuperar também, assim, cortando só com tesoura, e busquei. E foi aí que eu fui entrando, né? E fui percebendo o quanto é importante você trabalhar a questão da identidade deles, né? E aí eu separei aqui um trecho do livro, né? A Lia Schuckman, ela... Ai, tô falando na frente. Ela lançou esse livro aqui. Eu fui no lançamento dela, acho que foi em Qual que é o título? Porque espelhou o título. Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor. Ela não fala de adoção, inclusive ela é uma pessoa muito generosa, e na fala dela, na ação educativa que eu fui, ela disse que tem o campo de pesquisa para trabalhar a adoção interracial, está totalmente aberto. E eu fui pesquisar e realmente, gente, tem artigos que falam sobre adoção interracial? Tem, mas sempre visando a criança negra. Não como os pais que supostamente não negros vão trabalhar isso, sabe? E isso tem trazido muitas coisas para mim, assim, né? E aí tem uma fala do livro dela, né? Vou até pegar aqui de quem que é, porque ela, como foi o pós-doc dela, Souza. Peraí um minutinho para eu falar o nome da pessoa. Só tem aqui, só tem a possibilidade de construir uma identidade negra, tarefa eminentemente política, exige como condição imprescindível a contestação do modelo advindo das figuras primeiras, pais ou substitutos que lhe ensinam a ser uma caricatura do branco. Rompendo com este modelo, o negro organiza as condições que lhe permitirão ter um rosto próprio. Ou seja, você me perguntou, né? A gente, na nossa prévia, você falou assim, sobre o empoderamento, né? O empoderamento, ele vem... eu não posso empoderar uma pessoa. Ela que vai ter que ter estruturas para isso. E como que seu estímulo, né, interno, né? A sua autoestima bem trabalhada, o seu valor preservado, para que ele também possa externalizar para o mundo, né? Uhum. E aí... é exatamente isso. Então, eu tento trazer muitas referências para eles, né? Eu já falei algumas vezes a palavra racismo para eles e tentando explicar de um jeito que eles comecem a entender que eles um dia talvez tenham que lidar, né? O meu sonho é que não, mas que se eles tiverem que lidar, eles saibam o que está acontecendo com eles, né? E que eles possam ou aprender a se defender momentaneamente até chegar a mim, para que eu possa instrumentalizá-los naquele momento, dentro também das minhas possibilidades, para que eles possam começar a se estruturar e ter realmente esse processo de empoderamento. Então, assim, eu trago muitas referências. Eles ouvem músicas, eles assistem clipes. Quando a Laura vê a Bia Ferreira, ela fica chocada, ela fica olhando, assim, ó, e fala... Teve um dia que ela falou, mamãe, um dia eu vou poder ser ela. Eu falei assim, vai, você vai poder ser você, mas
inspirada, né? Jenny Nela. França. Que pode ser uma ídola, né? Exatamente. Então, assim, eu tento trazer essas referências, tento levá-los a lugares. Então, por exemplo, peças de teatro, que às vezes tem o Ilu, né? Que legal, Ilobar. Quilombo, exatamente. Então, a gente teve Tem um algumas bloco infantil, né? Que eles fazem no carnaval. Fica a dica para todo mundo. Fica aqui na Barra Funda, em São Paulo, a sede. Agora tá no Bom Retiro. Eu fui lá no Bom Retiro. É. E aí também eu levo às vezes nos quilombos, né? Obviamente que todo o lugar de você saber respeitar o lugar que você está entrando. Lá não é o meu lugar de fala, nunca vai ser. Lá é o meu lugar de escuta e de aprendizagem. É o espaço deles, né? E conversando muitas vezes, eu chego, né, às vezes para as pessoas e digo, olha, eu sei que aqui não é um espaço meu, mas é o espaço deles. E enquanto eles não puderem vir sozinhos, eu sou responsável por eles, eu tenho que trazê-los, né? Então, eu trabalho muito com isso, assim, muito de uma forma tentando mostrar para eles algumas questões, mas no sentido de também essa autoestima, né? Nós somos diferentes, mas vocês são incríveis, né? Olha, e cada um dos dois, eles têm personalidades, individualidades totalmente diferentes, água e vinho, né? Então a gente sempre tenta trabalhar a questão do lápis, a cor do lápis, da cor da pele deles, né? Sim. Então assim, como que é o lápis cor de pele, né? Então assim, você vê que tem algumas coisas que às vezes vêm da escola e que é importante a gente pontuar, né? Então assim, esse lápis é cor da pele, mas é cor da pele de quem? Né? Então foi um processo assim ano passado em relação ao lápis cor de pele, mas não foi assim também, eu não encaro as coisas como lápis cor de pele, né? Vamos trabalhar, né? Vai lidando como o dia a dia manda, né? O dia a dia pede, você vai dialogando, isso é importante. E entrando nessa questão... Não vou dizer para você que enquanto adulta não tenha me incomodado. Mas tudo bem, né? Também, assim, eu acho que também, se eu estou na vibe de ter um processo educativo, a gente também precisa entrar nessa, escrever um bilhetinho, falar, olha, aconteceu isso e tudo mais, mas com eles tentar trabalhar de uma outra forma, né? Hoje eles já entenderam, né? O que é o lápis cor da pele. Tá aí? Tá? Que legal. Agora voltou, deu uma travada. Você sabe que entrando nessa questão de tom de pele, Marília saiu, agora voltou. Entrando nessa questão de tom de... não tem problema. Nessa questão de tom de pele, é uma coisa que eu acho que é importante as pessoas não negras saberem. Não tenham medo de falar aquela moça, aquele homem, aquela criança negra. A palavra negra não é ofensa pra gente. E às vezes eu sinto que as pessoas têm um medo dessa palavra como se fosse... Nossa, mas se eu chamar de negra, pode... Gente, o negro é lindo. A palavra negra é linda. Então, eu acho que muitos negros se ofendem quando você chama de aquela moreninha, aquela mulatinha. Então, assim, isso é uma outra live, mas eu estou falando isso para vocês começarem a refletir sobre que muitas vezes vocês tentando amenizar, vocês podem piorar a relação entre uma relação de uma pessoa não negra e uma pessoa negra, tá? Outra coisa também que eu gostaria de deixar aqui como reflexão seria a seguinte pergunta. Quando você chega num restaurante, numa festa, num lugar um pouco mais elitizado, olhem para os lados, vejam quantos negros existem ali. E quando eu digo quantos negros existem ali, é desfrutando do mesmo prazer, lazer que você está desfrutando. Sabe? Não aquele que está servindo, limpando, recebendo, trabalhando, mas aquele também que está ali no momento de prazer e lazer tanto quanto você. E assim, sem o menor crítica, eu realmente só estou trazendo essa reflexão para a gente ir problematizando e pensando com a gente mesmo. Será que realmente nós temos os direitos iguais? Será que realmente essa dívida histórica que muitas pessoas falam faz sentido, não faz? Faça você o seu julgamento. Só analisar os fatos. E aí,
Continuando, porque você falou de tom de pele. Então, a Priscila fez uma pergunta lá atrás, uma colocação, que ela está fazendo uma adoção monoparental, então ela está sozinha, e ela também colocou, acho que na descrição dela, que é indiferente, agora eu não me recordo exatamente, tom de pele, e aí ela disse que tem muito receio quanto a questionamentos. O que você tem a dizer disso para ela? Olha, ela andando sozinha, porque você ainda tem essa coisa deles poderem falar, mas será que é o seu companheiro? Ou ao contrário, mas a sua esposa poderia ter nascido. No caso dela, ela é loira, ela é de origem europeia, tem uma ascendência europeia. Então, assim, é nítido, entendeu? Ela não tem como falar, olha, vamos fazer esse julgamento para ela. Será que ela tem um parceiro? Será que o marido, enfim. Anyway, mas de qualquer forma, acho importante você se fortalecer, Priscila, porque muitos questionamentos virão e você simplesmente não pode dar bola para qualquer pessoa que venha dar pitaco na sua vida. Essa é a minha opinião. Agora vamos ver o que a nossa queridíssima convidada tem. Não, acho que a questão é exatamente essa. Se fortalecer e saber da sua história, porque assim, estudar bastante, né, para ter argumentos, para ter fontes de sabedoria e teses, como você fez, né, Marina? Sim, e aí como assim, porque assim, como é uma questão monoparental, para que seu filho, sua filha, ele já possa ir entendendo desde pequeno a estrutura da sua família, né? Que essa família colocada, né, como a gente vê nos moldes pai, mãe, filho, ela é uma criação, né? E, né, existe um movimento aí para que seja desse jeito, né? Então você já pode ir explicando desde pequeno, desde que chegar, né? Para que possa entender, porque quando esses questionamentos chegarem, com a mais naturalidade que você for falando em casa, vai ser essa naturalidade que talvez essa criança possa responder, né? E aí você coloca, minha questão é se a criança vai lidar com isso caso ela seja negra. Olha, ela vai lidar com isso se ela tiver, se você tivesse, né? Se não fosse uma adoção monoparental ou não, né? Ela vai lidar com isso. E aí a questão é você realmente começar a estudar. Porque tem muitas coisas que você pode levar em lugares, assistir filmes e continuar reproduzindo falas que não são legais. Então, por exemplo, hoje eu vivo em constante vigilância epistemológica para não falar, né, algumas coisas que fazem parte do nosso inconsciente, né? Então, eu acho que você deve estudar para você começar a entender algumas coisas de fala. A gente reproduz muitas coisas. E aí, quando eu disse que a gente reproduz e que tem a questão do viés inconsciente, do pacto narcísico, do branco, nossa, quanta palavra difícil, Marília. Que é exatamente isso. A gente vem de uma história do Brasil, de uma abolição totalmente desestruturada, né? Então, assim, foi uma pressão a abolição, né? O Brasil foi o último país a abrir mão do processo de escravidão, né? Mesmo assim, não foi assim, né? Tão simples como está nos livros, né? Sim. Tem gente que acredita nisso. Exatamente. E aí, a minha questão toda hoje, eu enxergo como, Pri? Eu vejo muito pelo viés da história. Por isso que talvez eu fui estudar história também, fazer a faculdade de história, além das leituras que eu fiz. Porque a gente vê o quanto o pensamento eugênico, o quanto a eugenia, o quanto o racismo científico. Vou só colocar um detalhe. Vocês sabem quando que o negro pôde votar no Brasil? A partir de quando? 1934. Gente, 1934, não faz nem 100 anos. Hoje mesmo eu postei a história da Rubi. Exatamente. Ela começou a frequentar a escola nos Estados Unidos em 1960. Gente, que isso? 59 anos atrás. Vocês percebem isso? Assim, até então, uma criança negra não podia frequentar uma escola, gente. É muito recente isso. Aí vem dizer que a abolição foi feita há 300 anos atrás. Aí isso é pra boi dormir, né? Não, então, enfim, eu acho que tem esse processo todo histórico e a gente carrega, né, muito isso. Porque, assim, eu faço muito uma reflexão.
minha família, né? Eu sou bisneta, neta de italianos, ou seja, provavelmente meus bisavós vieram na política de branqueamento da raça. Eles vieram da Europa com incentivos do Brasil. Meus bisavós foram os primeiros cotistas, provavelmente, do Brasil, apoiados pelo decreto 9.081 de 1911. E aí você vai pensando, né? O que se falava na escola? Tem um conto chamado Rosa Negrina. E, em 1912, Rosa Negrina? Rosa Negrina, de 1912. E é uma princesa negra que o sonho dela era virar branca. E isso era veiculado nas escolas, em 1912, né? E aí você começa a pensar assim, tá, meus avós, eles estudaram, ou eles ouviram o quê? Então, tem muitas coisas que a gente pensa hoje, por exemplo, que já está nessa construção, no pilar da nossa sociedade. E isso vai sendo passado ao longo do tempo, intergeracionalmente, transgeracionalmente, socialmente, sem que a gente discuta um pouco essas questões, né? Então, assim, tem algumas questões no meu Instagram que elas são meio críticas. Então, quando eu questiono as cotas, quando eu me posiciono a favor das cotas, sempre vem muita gente conversar comigo, né? Não, mas isso só vai separar mais as pessoas e tudo mais. E aí eu começo a perceber que há um desconhecimento da história do nosso Brasil. Eu não tenho dívida com ninguém. Não, eu não tenho dívida mesmo, histórica, mas assim, a gente faz parte de um projeto de nação, sabe? O artigo 138 da Constituição de 1934 diz que o projeto político do Brasil vai ser baseado na eugenia, sabe? Então, assim, a tese do branqueamento. Por que os europeus começaram a ter a política de incentivo para os europeus virem a partir de 1870, mas em 1911 é que teve o decreto mesmo, né? Tão perto da abolição, e o que a gente fez, né? O que a gente fez enquanto sociedade com esse povo que foi escravizado? Enfim, para mim é uma violência tão grande, de verdade, que toda vez que eu falo disso eu fico, tipo, às vezes até emocionada, raivosa, porque é uma grande violência, né? Eles misturavam os grupos para que não pudessem se comunicar, sabe? Enfim, então, assim, eu penso nisso. A gente já vem no nosso inconsciente, bem calcado mesmo, essa questão do branco mesmo, da branquitude, né? Do negro, às vezes, como inferior. E aí você por exemplo, assim, fala cabelo bom. Seu cabelo é bom. Eu cortei o cabelo. Faz 1 mês, 2 meses que eu cortei. Meu cabelo era super comprido. E aí eu tenho ouvido muito isso. Mas o seu cabelo que é bom vai fazer no meu que é ruim. E aí, entendeu? Então, assim, são pequenas coisas. Só para terminar a resposta da Capri, que é isso, sabe? Pequenas coisas do seu dia a dia que você reproduz, né? O refinamento racial, por exemplo, quando você segura sua bolsa porque tá vindo um negro. Sim. Quando você atravessa a rua porque tá vindo um negro, entende? Então, assim, tem até uma brincadeira Brincadeira, né, gente? Isso não é uma brincadeira nunca, me perdoem. Um meme que, assim, branco correndo tá atrasado, negro correndo é ladrão. Entende? Então tem muitas coisas da nossa sociedade que a gente precisa desmistificar e quebrar mesmo algumas estruturas, né? E isso eu acho que tem a ver com aquele papo do começo, da gente começar a ter mais contato, sair da nossa bolha, porque aí a gente não cria mitos, entendeu? A gente entende que aquele é um semelhante como outro qualquer. A única condição é que ele tem, de repente, um tom de pele mais escura, ou não, ele é mais pobre, ou não. Então, e às vezes as pessoas... O que eu acho impressionante é como esse sistema, ele simplesmente rotulou as pessoas. Então, uma pessoa negra, normalmente, claro que existem casos, mas quando chega num lugar, ela já é entendida como uma funcionária. Você tem que entrar para entrar de serviço. Ou então, tipo, nossa, esse carro é de quem? Do seu patrão? Você veio mandar trazer para lavar? Por que isso é automático? Eu me questiono muito, sabe? E, ao mesmo tempo, as pessoas não param para pensar, ela é capaz de ter, ela
conseguiu dar a volta por cima, ela conseguiu estudar, ela conseguiu adquirir um patamar social igual de qualquer pessoa, mas porque ela batalhou muito, como qualquer pessoa. E às vezes isso não entra automaticamente. Pode entrar depois que a pessoa falar, não, isso é meu, não, eu tô aqui porque fui convidada para festa, eu não vim aqui trabalhar. Não, mas não, eu esse acho que carro a é meu. questão é o quanto... Mas tem que andar com atestado de que você não é pobre coitado, entende? Não, e o quanto a gente já parte do princípio que essas pessoas não podem ocupar esse lugar. Essa é a questão, Também, saca? já. Sim. Então, assim, é muito louco isso, né? E aí eu peguei um caso aqui de uma moça, porque você também me questionou, isso aconteceria com mães negras que adotam filhos brancos? Eu falei, olha, eu não ocupo esse lugar de fala. Mas eu peguei aqui um caso da Leide, que ela adotou um menino branco, ela é negra, ela adotou um menino branco. E aí eu vou ler um trecho para vocês. Leide também diz que as pessoas duvidam que ela é mãe de Arthur. Segundo ela, desconhecidos a abordam em shopping, supermercado e no transporte público para perguntar se ele é seu filho. Em uma situação, teve que mostrar os documentos para comprovar a sua maternidade. Fui barrada em um parquinho em que uma atendente falou que só poderia entrar se fosse a mãe. E eu falei, mas eu sou a mãe. Ela estava olhando só para a cor da pele, não estava acreditando muito. Depois a gente mostrou o documento e eles ficaram sem graça. E a gente acabou entrando. Entende? Então a gente já faz esse refinamento racial, sabe? De olhar, enfim, né? E aí tem uma questão... A Daisy colocou aqui uma questão da novela Carrossel, né? De que quando ela era pequena tinha um personagem negro que queria ser branco. É o Cirilo. Exatamente. E a Pri traz uma... E aí eu fico pensando assim, né? As crianças negras assistindo isso, né, gente? É muito de chocar, assim. É muito de chocar. Como que a gente pode veicular algo na televisão pensando ainda... Não ter essa preocupação, né? Não, e não ter essa preocupação. Quem que vai assistir? Eu só quero, então... O que me parece, assim, de verdade, é que eles querem atingir só um público. Que é o que eles querem. Os demais, o que sobrar, o que for conveniente, vocês peguem para vocês. Mas o que a gente quer mesmo atingir são eles. Isso acontece também em outros segmentos. Não sei se quer atingir um público, aí eu vou entrar com uma outra problematização, Lu. Se quer atingir um grupo, ou se dentro desses lugares e que se fazem as novelas, as campanhas publicitárias, se existem negros lá que possam colaborar para que isso não seja reproduzido. Entendeu? Então, acho que é uma questão outra. É que também existe uma outra coisa nesse mercado que é assim. O negro ele nunca pode errar. Então, como ele não tem oportunidade, ele nunca consegue testar para ficar pronto. Ele simplesmente faz de uma vez. Se ele se deu bem, se foi um momento de auge dele, ok, ele se deu bem. Se não, bate nas costas e fala obrigada, mas eu vou ficar com outro rapazinho, outra mocinha, que normalmente não é negro. Não estou dizendo que isso acontece com muita frequência, mas é o que geralmente acontece. Não nos dão oportunidade para a gente aprender. A gente, quando tem uma oportunidade, a gente já tem que estar sabendo. E a gente fala, gente, mas eu só fiz um teste na vida. Como é que eu vou ficar boa se eu nunca dirijo um carro com frequência? Como é que eu vou já pegar um carro e engatar a quinta marcha? Não dá, né, gente? Tem que ter paciência porque todo mundo tem que ter fase de experiência, todo mundo tem que ter oportunidades para errar, aprender, errando, inclusive. Mas às vezes, claro, isso está mudando. Não estou dizendo que a gente está colocando questões que às vezes muitas pessoas não sacam que existem, mas existem. É um julgamento muito dobrado. Você tem que ser bom. Tanto que tem isso, né? Olha, meu filho, não basta você ser bom, você tem que ser o melhor, às vezes, na sua escola. Então, e aí entra essa questão também do que é ter boa aparência, né? Né, para um emprego, né? O que é ter boa aparência, né? Que refinamento racial é esse que a gente está falando sem falar, né? Então, eu fico pensando muito nessas coisas, né? Você lembra da campanha da Perdigão, do Natal? Sim, da menininha. Sim. Não, das famílias, das diferentes... o último, sim.
Gente, que na verdade era muito induzido, né? Que ele começava, porque entrava a família branca dizendo que quem comprasse ia doar para uma outra família. Aí vinham só a família negra, né? Aí eles se desfizeram, enfim. Bom, não, gente, foi péssimo aquilo. E aí que eu digo assim, tipo, quem ocupa esses lugares? Porque assim, hoje 54% da população é negra, certo? E aí, as mídias, as marcas, quem são as pessoas que estão fazendo propagandas, né? Quem são as pessoas isso que é um estão outro lá, parênteses. né? É assim, porque é um público, né, que tá aí para consumir e quem tá lá fazendo a propaganda é só um branco. Isso... Gente, é sério. Não é possível que ninguém percebeu a propaganda. Gente, quando eu olhei, eu falei, não, é o fim dos tempos isso, sabe? Que coisa. E aí, às vezes eu tenho a sensação de que vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer. Eu falo, nossa, gente, mas tem tanta coisa ainda. Apesar da gente, assim, tô tendo essa fala, mas sei que muitas coisas mudaram. Eu acho que as ações, as cotas, as ações afirmativas, elas vieram realmente trazer muito conhecimento pra gente, né? Que eu acho muito importante essa produção, o Ama Psique aqui, no SEDES, ele lançou agora uma coletânea de livros, com um conjunto de artigos que está incrível, histórias que eu não sabia, sabe, sobre educação, sobre saúde. Então, assim, eu acho que esse processo veio trazer também essa possibilidade de fala, né, para as pessoas negras, para a gente poder ouvi-las e exercitar a escutativa, né? E aí eu queria trazer um trecho aqui importante. Deixa eu só te falar uma coisa. O nosso momento de live, ele termina exatamente às 9 horas e a gente já está em 8h57. O que eu vou fazer? O papo engatou. Filha. O papo tá tão bom e engatado. Então, assim, a gente vai agora partir já para finalização, mas eu vou finalizar essa, porque ele não me permite continuar mais que 1 hora. E vou abrir uma nova, tá bom? Aí você vai ter o seu momento de fala, a gente finaliza com algumas considerações suas, mais uns 15 minutinhos eu acho que a gente consegue. Eu peço desculpas a todas vocês que estão fazendo perguntas, estão colocando coisas. A Marília daqui a pouco vai falar um pouco dela, se ela também puder disponibilizar de repente o direct dela, o canal dela, ela é psicóloga, de repente se alguém estiver precisando, pode procurá-la. Eu não a conheço como profissional, mas amei conhecê-la como pessoa. Agradeço muito, muito obrigada, gratidão mais uma vez por você estar aqui no canal da Adoção com a gente. E tenho mais 2 minutos. Eu quero só deixar um recadinho nessa live. Eu gostaria de avisar vocês que na próxima semana, na terça-feira, eu vou ter aqui uma convidada, a Priscila. Ela vai falar sobre o cuidado consigo depois da adoção. Porque às vezes as crianças invadem a sua vida, como aconteceu com você, e as pessoas ficam alucinadas. Como lidar com tudo, gente? Tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de mim, e às vezes a pessoa acaba se abandonando. Então é importante ela ter esse olhar para com ela, porque ela é o alicerce, é a base daquela família, muitas vezes. Então, não pode, de forma alguma, tem que sim tirar um tempo para si, de repente para se reciclar, para também se perceber se aquilo está fazendo bem, se ela precisa de ajuda. Então, assim, semana que vem a gente vai falar disso. Terça-feira, 8h30, desculpa. Como tem a questão do horário de Brasília e ela também não mora aqui na região sudeste, então a gente fez um pouquinho mais tarde. Então vai começar às 8h30, tá bom? Então já eu reconecto vocês novamente. Fiquem aí, ou melhor, voltem, porque eu vou reconectar, a live vai encerrar, e aí vocês peçam novamente, e aí a gente continua esse papo gostoso. Beijo, Maria, até já. Com o canal da Adoção para a segunda parte da live sobre adoção interracial com a nossa convidada especialíssima, a psicóloga Marília Alves. Enquanto vocês estão chegando, eu vou deixar alguns recadinhos para vocês. Se você que está aí me assistindo tem vontade de contar sua história aqui no canal da Adoção, tem vontade de compartilhar sua experiência, fala com a gente via direct, a gente agenda um dia para você e você faz um bate-papo ao vivo, respondendo perguntas, falando das suas dúvidas, colocando as suas questões. Vai ser muito legal, rico para você e rico para quem vai te ouvir. E se você tiver rede social, adicione a gente. A gente tem perfil no Facebook, Instagram, onde você está me vendo,
aliás, no YouTube também, e também no Twitter. Então procura lá. Canal da Adoção é um logo preto com uma mandala. Espero vocês. Aí, chegou. Agora sim. Agora, se a gente quiser, a gente tem mais 15 minutos, porque senão fica para as pessoas. Então, vamos lá. Não, eu tenho que dar banho. Eu tenho 2 crianças, gente. Vocês estão achando que Pois é o é. quê? Fala o que você ia falar, querida. Não, assim, eu acho que eu só queria colocar uma questão da importância da família, mas enfim, é muito teórica. Eu acho que é importante a gente refletir enquanto cidadão mesmo, sabe, Lu? A gente está falando de adoção e é muito importante falar sobre isso, mas também no processo de desconstrução enquanto ser humano, sabe? Porque não é só na questão da gente pensar, eu vou adotar uma criança negra. Não, e aí? O que eu posso fazer para ser uma pessoa mais legal pro universo? Com outras pessoas negras, né? Não é porque é teu filho, mas tem esse olhar generoso pro diferente. E quando eu digo negro, gente, claro, eu tô puxando sardinha pra mim porque eu vivo isso na pele. Mas eu digo o diferente. Às vezes o especial, a pessoa deficiente, às vezes um asiático, às vezes um estrangeiro. Sim. Né? E eu acho que é importante pra gente, né? Outro dia eu queria até sugerir, quem não segue, seguir o AD Júnior. Ele traz conteúdos incríveis, assim. Até outro dia eu conversei com ele e falei que foi muito bacana ter aprendido muita coisa com ele, assim, né? Que você possa exercitar seu lugar de escuta. E quando você entrar numa questão de tipo, isso é mimimi, você pense sobre o quê? Isso é sobre, não é sobre mi, é sobre o i, é sobre nós. Então, pare para ouvir, né? Porque você não viveu isso, né? Então, não dá para você querer, né? Muitas vezes eu vejo assim, às vezes as pessoas querendo explicar racismo para outra pessoa negra. Então, assim, gente, não, você tem que ouvir, né? Porque muitas coisas a gente só vai aprender ouvindo, né? Ouvindo, lendo. Gente, nada daquilo que a gente aprendeu na escola, muitas coisas importantes a gente aprendeu, mas sobre a história do Brasil, ela tá bem deturpada, tá? Principalmente sobre essa questão da escravidão, da abolição, sabe? Tem muitas coisas que a gente não estuda na escola e que elas continuam se perpetuando, do tipo o mito da democracia racial. Somos todos iguais. Se somos todos iguais, eu quero que vocês pensem aí, por quantos médicos negros vocês já foram atendidos? Né? E aí voltar e fazer o teste do pescoço que a Lu falou na outra live. Né? O meu sonho seria encontrar uma escola que não que a gente tivesse, né, professores ou pessoa, enfim, coordenadores que não estivessem na condição de limpeza, enfim, que fossem professores mesmo, assim. A Júlia estava na outra live, não sei se ela está aqui, mas ela falou, ela é professora de uma escola particular e lá não tem nenhum aluno negro. Então pensa, olha a problemática dessas crianças, de não conviverem com crianças no seu dia a dia, ou convivem com filhos de funcionários. Então isso acaba voltando e vira uma pirâmide. Simplesmente eles vão enxergar sempre a criança negra de cima para baixo. Porque é como ele vê os pais lidando com os funcionários, com os filhos e assim por diante. Então vai virando, gente, uma bola de neve. Temos que olhar para isso com muito amor, com muito carinho. E eu acho importante, porque a Júlia falou uma coisa que ela assim, as crianças têm curiosidade de ver meu cabelo, de perguntar por que minha pele é diferente. Olha isso. Quer dizer, ela é praticamente uma extraterrestre, às vezes, para a criança. As crianças não a figura exótica, né? Exato. E outra nomenclatura também que não é legal, gente. Nossa, sua beleza é linda, exótica. Exótica. Minha beleza é minha, é da minha raça. As pessoas falam, nossa, mas você tem uma pele, aí você tem... Graças à minha putz, graças à minha pele, graças a Deus que me deu esse dom divino, que é a minha cor. Porque às vezes as pessoas falam, mas você não envelhece, você... Não, envelheço, claro que eu envelheço. Mas eu tenho algumas coisas que a minha raça me permite ter. Sim. São muitas questões, né, Lu? Eu nem sei se eu consegui trazer tudo. Você foi maravilhosa, mas ainda a gente vai continuar mais uns minutinhos, coisa de 5 minutos. O Eloy Andréia falou o seguinte,
Primeiro ela falou que ela tem muito receio de adotar eles, né? Adotarem, porque ela mora no bairro de Alphaville, que a gente que mora em São Paulo sabe, que é um bairro de classe média. Já foi melhor, mas hoje ainda é um bairro de nível social elevado, onde normalmente as pessoas negras que habitam por lá são, sim, pessoas que conquistaram seu espaço e estão lá porque são merecedores, ou são funcionários das casas que lá, no mínimo, assim, deve ter 300, 500 metros quadrados. Mas, enfim. E aí, esse é um receio dela. Ela falou, eu tenho muito medo. E o que eu tenho para dizer para você, não tenha medo. Simplesmente embarque nessa, estude bastante, se instrumentalize, porque você vai precisar dessas ferramentas para empoderar seus filhos, para auxiliá-los, para deixá-los cada vez mais sólidos, para combater. E sempre dialogando, sempre com amor, sempre mostrando que existem dois lados da moeda e que nem tudo é do jeito que as pessoas pintam. Conversem. Sim. Outra coisa que ela falou também é que na década, acho que de 90, 80, o pai dela às vezes ia no médico, levar alguém da família, enfim. As pessoas achavam, como ele é negro, que ele era o motorista da família. Olha isso. Entra naquele lugar do julgamento que a gente falou. Ai, quem mais que falou? Ai, teve tanta gente que falou na outra live. Desculpa, gente, eu não consegui anotar todo mundo. Bom, mas enfim, continue seu lugar de fala. Agora eu queria que você desse pra gente uma referência. Você que é estudiosa, você que já demonstrou que já batalhou muito aí na frente dos livros, tenho certeza que você já assistiu filmes. O que você indicaria para uma pessoa que tem pretensão de fazer uma adoção independente da raça, da etnia? Sim. Qual livro, qual filme você indicaria? Olha, eu sou muito ruim de filme, Lu. Eu não tenho muita paciência, eu sou hiperativa, eu tenho TDA. Mas eu acho ótimo, porque tem gente que já não tem paciência para ler. E eu acho que tem que se respeitar, gente. Cada um tem que beber na fonte que realmente lhe agrada. Mas assim, eu acho que tem... Ai, que legal, Gabriel tá aqui também, da Psicologia contra o Racismo. Ele é um querido, Lu. Seja bem-vindo. Depois você assiste a outra live, que a gente já falou bastante. Essa a gente já tá praticamente acabando. Enfim, o Menino 23, eu acho que quem quiser pensar sobre essas questões, assim... Você sabe onde encontra? É no YouTube? No YouTube. Isso, no YouTube. Então, assim, o Menino 23, eu acho que deve seguir, com certeza, o canal do AD Júnior, porque, assim, ele traz muitos pontos históricos, sabe? Ele fala muito de história, ele fala de lei, e essa sacada de falar de lei foi muito legal para mim. Eu já disse isso para ele, eu falei, AD, você me trouxe uma forma de pesquisar e de falar, porque quando você fala sobre uma pesquisa, fala, olha, tal pessoa publicou um artigo, ai, mas será, Marília, que esse negócio existe mesmo? Você tem que dar a fonte. Você fala da lei, quando você fala da lei, você fala assim, gente, todo mundo tem celular com internet, certo? Acessa aí, pode acessar. Decreto 9.081 de 1911, artigo tal, artigo 138 da Constituição de 1934, enfim. Então, assim, é muito legal vocês poderem acompanhar. A questão de livros, acho legal vocês poderem, tem o Instagram que se chama Gabi de Pretas, ela tem um vídeo que ela faz, muito lindo esse vídeo, que ela faz um caminho sobre o rosto dela e sobre os traços dela. É muito bonito esse vídeo dela, porque ela fala do nariz, da boca, da gengiva, do cabelo, da cor da pele, é incrível. Então, assim, tem bastante, tem o Alma Preta, que é um portal bem legal, o portal GL10, que, gente, esse é primeiro, tá? Antes de tudo que eu falei... Esse é lá de trás, eu conheço há muito tempo. Então, esse aí, gente, o que vocês quiserem de fonte confiável, vocês podem ir lá, é o primeiro de todos, né? E os livros, por exemplo, eu comecei, Lu, com o livro do Lázaro Ramos. E daí, alguém falou aí do livro, A Minha Pele. Tudo que ele sugeriu de livro e de artigo lá, eu li. Eu só não li Os Olhos Azuis ainda. Mas tudo que ele sugeriu lá, inclusive um defeito de cor, que a gente estava conversando, né? Eu li em 15 dias. Meu livro que me acompanha. Olha a grossura da criança. 1000 páginas. Gente, essa pessoa que vos fala leu em 15 dias. Não, mas é que não dá, Lu. Você entra na história, você
você começa a querer saber o que vai acontecer. Então, assim, esse livro é muito importante. É verdade, é uma leitura muito dinâmica, muito gostosa, né? E, por exemplo, se você trabalha muito de dia, tá cansado à noite, os capítulos ou as subpartes dele, eles têm 3 páginas. Então, você pode ler 3 subpartes por aí dia. Você vai indo por capítulo. Duvido conseguir ler só 3. Duvido conseguir ler só 3. É que eu tô lendo outro livro, então às vezes eu acabo 1000 páginas, viu? Mas é maravilhoso. Olha lá, Conceição Evaristo. A autora é Ana Maria Gonçalves, tá? Isso. Conceição Evaristo estão colocando aqui, que também é maravilhosa, Djamila. Muito legal. Djamila, você também tinha falado da Joyce, né? Da Joyce Bert também. Tem a Djamila tá com essa coleção Feminismos Plurais. Então, por exemplo, tem o que é empoderamento, o que é lugar de fala, o que é racismo recreativo. Que, gente, o racismo recreativo também é uma coisa que é importante a gente pensar, né? Quais são as brincadeiras, as piadas, enfim. Tem o que é encarceramento em massa. E quando vocês lerem esse o que é encarceramento em massa, vocês vão entender muitas coisas da estrutura daquilo que a gente conversou hoje aqui, né? Enfim, é uma coleção. Os livros custam de 15 a 20 reais, são super legais. Agora tem o livro da Djamila, o que é feminismo negro, que ele é, assim, outro dia eu vi alguém falando, é o meu white presente. E é um livro muito legal, gente, é muito bacana você ler, é impossível você não se emocionar, e sempre na tentativa de escutativa, gente. Sem escutativa não funciona. Não adianta você dizer, empatia. A empatia está muito banalizada. Você quer ser empático com alguém? Até porque às vezes você só empatiza com quem e com quem lhe convém, né? Ou que você para ouvir. Não adianta, você nunca vai exercer uma empatia se você não escuta minimamente aquilo, sabe? Se você já quer julgar ou se você já quer dizer, mais, né? Mas eu até tenho gente, não, sabe? Eu acho que esse é o principal, né? E começar a fazer o teste do pescoço mesmo, vocês vão se surpreender. Eu realmente eu não tinha essa perspectiva de mundo antes de fazer todo esse percurso que eu tenho feito. Não tinha mesmo. O quanto o meu mundo era branco, né? O quanto ele continua sendo, dependendo dos lugares que eu vou, né? Então, assim, é muito louco isso é muito importante. Então, eu acho isso, seguir muitas pessoas. A Luana Tolentino tá aqui, se eu não me engano, pode seguir, bem querida. Tem muita gente legal que tá trazendo. Luana Tolentino. Isso. Tem muita gente trazendo conteúdo legal pra gente ouvir, sabe? E sem querer criticar, e sem querer, sabe, questionar. Ou vamos ouvir, vamos aprender. E por trás de tudo isso que essas pessoas estão trazendo pra gente, tem a história do Brasil. Que não podemos esquecer e nos descolar desse processo histórico. Não há nada que esteja sendo discutido hoje que esteja descolado de um processo histórico, de um processo de branqueamento da raça, de eugenia, de exclusão do negro, sabe? Então, assim, vamos ouvir o que eles têm para dizer e vamos aprender, né? E aí tem a questão do letramento racial, enfim. Acho que é isso. Não, eu acho ótimo tudo isso que você está falando. E só para dar uma amarrada, o que eu gostaria de falar é assim, quando vocês tiverem oportunidade de ter contato com uma criança de cor diferente da de vocês, respeitem a história da cor dessa criança, independente da qual for. É amarela, é preta, é vermelho, é um índio. Vá atrás dessa raiz dessa criança, estude sobre ela, para você também poder mostrar para essa criança da onde ela veio. Porque, às vezes, a criança, ela entra no seu mundo, ela conhece a sua história de vida, a sua história ancestral, ela acaba esquecendo da dela. Então, ela fica uma criança sem passado histórico, sem passado de ancestralidade. Muitas crianças, eu conheço, às vezes, pessoas negras que falam, gente, eu sou uma mulher
negra de pele, mas branca, porque eu só vivi no meio de branco, eu só fiz coisa. Eu não conheço nada da minha origem, da minha raça, da minha. E hoje eu estou buscando, mas às vezes isso pode ser tarde demais, porque às vezes a pessoa tem vergonha, às vezes a pessoa pode se sentir, agora é tarde, agora também não vale mais a pena eu estudar sobre Ou isso. feridas, Lu, feridas, sabe? Eu acho que, assim, esse processo todo, quando eu me deparei com isso, principalmente de início, com as histórias em relação aos cabelos, eu fico pensando a dor, sabe? E a necessidade de seguir um padrão eurocêntrico, branco. Você entende? Sim. De passar pente, quente, porque não tinha produto, de querer ser igual a Xuxa, sabe? Nossa, quantas vezes eu não falei, queria ser Paquita, mas eu era vetada, né? Então, você entende? Então, eu fico pensando nessas questões. Até quando chegou a Bombom. Aí, quando chegou a Bombom, ainda vi uma luz no fim do túnel. Mas aí eu já não tinha mais idade, eu já não tinha mais a mesma disposição e já estava indo atrás de outras coisas na minha vida, né? Não ficava mais vendo televisão. A Marleide chegou agora, chegou atrasada, a Marleide. Mas ela vai poder ver a live. Essa live ela fica disponível até 24 horas depois. É só entrar no Stories do canal da Adoção. Ela é uma psicóloga muito querida. Ela fez uma fala muito legal num quilombo sobre racismo em escola. Foi muito bacana. Assim. Ela é uma Sejam doce. Muito bem-vindos. Gente, eu aceito, viu? Sugestão de pauta. Se quiserem vir aqui falar no canal, o canal tá super aberto para vocês. Me chamem no direct e a gente agenda um dia para vocês. Isso, bom, quem quiser tirar dúvidas comigo, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram. Estou ali à disposição. Eu sempre tento fazer nos meus stories um espaço de militância, de conscientização, para que a gente realmente consiga ter um mundo melhor, assim, não no sentido, é um mundo melhor, inocente, não, mas que as pessoas realmente, as pessoas não negras, sabe, comecem a se conscientizar dessa ferida que existe, né? Enfim, e tem lá no meu Instagram, se vocês procurarem, eu sempre posto, todo livro que eu termino de ler, eu posto uma fala do livro e tá lá. Então tem bastante coisa, e eu vou demorar para postar livro agora, porque eu tô lendo Casagrande Senzala. Então, e tô fazendo faculdade, tem consultório, tem 2 filhos, e são quase 800 páginas, e eu tô estudando. Então, assim, eu não estou lendo, eu estou estudando e grifando e separando e tudo mais. Então, se vocês quiserem, eu tô à disposição, né, pra gente poder discutir alguns pontos, conversar, enfim. E quero agradecer você, Lu, que você já fez o meu ano começar de uma forma incrível no dia 2 de janeiro. Vamos fazer essa live. Eu lembro que eu fiquei super feliz, porque às vezes eu preciso colocar um pouco para fora algumas coisas que eu leio, que eu, enfim, dividir, compartilhar. Chegar. As portas estão abertas para você. Mais uma vez, Marília, gratidão por você nos contar a sua história, contar a sua experiência de vida, esse seu maravilhoso material, conteúdo maravilhoso, muito importante para a gente. E agora eu deixo com vocês o meu agradecimento, vocês que participaram da live, que deram comentários, fizeram perguntas, estejam sempre com a gente, voltem. A gente está aqui sempre uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, depende do agendamento das lives, porque a gente vai lidando com a disponibilidade de todos, mas a gente faz isso de coração, porque a gente quer sim informar mais pessoas que a adoção é um ato de amor, é um ato de generosidade, de troca. A gente precisa conversar mais. E eu sempre falo, convidem pessoas não necessariamente que queiram adotar, mas que queiram, de repente, saber que a adoção de hoje não é mais aquilo que a gente pensava que era antigamente. Como é que é? Só chegar numa briga e pegar uma criança, olhar na cara dela e falar, ai, meu Deus, bateu. Não. É outra coisa. Existe um processo jurídico, existe uma responsabilidade, uma conscientização. E junto com isso vem outros fatores que a gente discute aqui no nosso dia a dia. Como, por exemplo, hoje, adoção interracial. Semana que vem, sobre o cuidado com você, adotante. E assim segue. Vai ter uma live muito interessante que a gente vai falar com quem não gosta de ler. Quem gosta de ver filme. A Denise da Adoção no Cinema vai dar dicas e falar de vários filmes. E olha que a gente está tentando colocar essa live, a gente ainda não tem o dia. Mas antes do carnaval, porque aí para também quem não gosta de carnaval,
pode ir lá, né? Fazer a maratona dos filmes durante o carnaval. Mas, ó, teve gente que pediu para você colocar num post, de alguma forma, os livros que você recomendou, suas referências. Se você puder fazer isso, aí você publica na sua página. Eu fiz isso para a Jade, que estava aqui com a gente na outra live, que deu 3 páginas. Então, eu vou tentar... Não tem problema, a gente publica em 3 secções. Publica na sua página que eu reposto. Tá, eu vou tentar deixar mais sucinto, porque assim, eu também fui discutindo com ela porque que eu escolhi o livro e tal. Então, eu vou tentar deixar mais sucinto, eu mando para você e posto também. Tá Isso, bom? posta. A gente compartilha de todos os meios. E olha, sem palavras, viu? Muito obrigada. Adorei, Lu, Muito adorei mesmo. Também. Muito obrigada. Gratidão a todos. Boa noite e até a próxima live, gente. Tchau.